Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje dia 16 de dezembro de 2024, nós daremos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós teremos o estudo da questão 258 a 273, e hoje quem vai coordenar o estudo vai ser a Cris Matos. Cris, fica com você. Obrigada, Tati. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. E, como sempre, a gente inicia os nossos estudos fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, a oportunidade do aprendizado. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, em nossos lares, nos auxiliando em mais este estudo, para que nós possamos compreender a verdadeira vida, a nossa existência, e assim, dia a dia, conquistarmos a nossa melhora. Que Jesus nos abençoe, os nossos mentores queridos também, e vamos assim dar continuidade ao nosso estudo da noite de hoje. O capítulo é o capítulo 6, item 5, né? Escolhas das provas. A questão 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, já nessa primeira questão, nós não temos, né? O entendimento é fácil. A pergunta é se, no estado errante, que é aquele estado entre uma reencarnação e outra, se o espírito ele tem a consciência e consegue prever, né, as coisas que vão acontecer durante a vida física. E a espiritualidade diz que somos nós, né, que escolhemos as provas e que queremos suportar. E nisso está contido o nosso livre-arbítrio. Continuando, a outra questão dentro dessa mesma. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Olha aí, nessa questão, Kardec, ele toca num ponto que a maioria de nós, né, questiona. Quando nós atravessamos as dificuldades, quando nós enfrentamos os desafios, e muitos, né, se questionam se essas tribulações, se esses desafios, se essas dificuldades, elas são castigo de Deus. Resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe está aberto. Se falha, né, se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele
vos expondes, porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Então, nessa questão, nessa resposta, nós temos dois pontos que nos leva à reflexão. Primeiro deles, nada acontece sem a permissão do nosso Criador. No entanto, né, as leis que regem o universo, elas não podem ser burladas. E a pergunta, a resposta, quando Kardec pergunta se é castigo de Deus, né, essas tribulações que nós enfrentamos, os espíritos são bem claros que dizem o gênero da prova, o geral, as vigas mestras, são escolhidas por nós. Agora, os detalhes, aquilo que vai acontecer durante a nossa caminhada no envoltório, né, carnal, a gente não pode prever, porque aí entra, né, a nossa escolha no sentido de saber fazer, que caminho tomar. Como disse aqui, né, a espiritualidade respondeu, o caminho do bem e do mal estão abertos. Então, a escolha em trilhar um ou outro caminho é nossa. E como é nossa, as consequências dessa escolha também acarretarão benesses ou dificuldades para a gente, né? Ainda sobre essa questão 258, o Espírito Miramês, ele comenta essa questão e vem esclarecer para a gente um pouquinho mais a respeito do que já está contido no Livro dos Espíritos. E ele diz assim, nós temos o livre-arbítrio, mas numa escala progressiva, ou seja, até determinado ponto nós temos esse livre-arbítrio. Por quê? Porque é Deus que comanda tudo, né? Dentro da autoridade moral dele, total que ele tem, é ele que comanda. E o espírito, ele pode escolher provas, né, que vai enfrentar durante a sua estadia aqui na Terra. Só que, muitas vezes, o espírito, né, nós, né, a gente passa dos limites, como ele diz aqui. Quando a usura, o orgulho fala mais alto do que as necessidades da sua autoeducação, então o nosso Criador intervém, né? Coloca lá a mão dele como que dissesse para nós, calma, não é assim. Bom, então, o objetivo, né, dessas provas é o nosso aprendizado, é o nosso melhoramento enquanto espírito, né? E tudo aquilo que não vier baseado nessa premissa do nosso melhoramento, né? Então, às vezes, é barrado, né? Por Deus e pelos nossos intercessores, porque a gente sabe que quando a gente desce a terra, existe uma falange, né? Os espíritos benfeitores, os nossos guias, né? Os nossos mentores, aqueles que acompanham a nossa reencarnação, eles nos aconselham. Quando eles veem que aquela prova que nós escolhemos, ela está além das nossas forças, eles nos orientam. E é bom que nós, né, tomemos mais cuidado na escolha. Nós somos orientados. Mas muitas vezes a gente insiste. E Deus assim o permite, porque, como falou anteriormente, nada acontece senão com a permissão do nosso Criador. E aí a gente pensa, mas se Deus sabe, né,
que nós podemos sucumbir com aquela prova, porque o fardo será maior do que as nossas forças, então por que ele permite que nós, né, escolhamos esse tipo de prova? Exatamente porque se nós falirmos, se nós sucumbirmos na prova escolhida, mesmo que tenha sido orientado pelos nossos benfeitores, é uma oportunidade para a gente aprender. Como o nosso irmão Miramês aqui, ele bate muito na tecla, o aprendizado é nosso. Então, muitas vezes, até daquilo que aos nossos olhos nos parece um mal, uma falha, também faz parte do nosso aprendizado. Então, não, como nós vemos, nós observamos a nossa vida diariamente. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente falha, e tudo isso vai formando, né, o nosso arcabouço de aprendizado. Então, nada é perdido. E ele dá mais algumas explicações aqui. No caso dos espíritos, né, envolvidos nas paixões inferiores, que se encontram na inconsciência do que devem escolher, certamente que esses não podem, né, programar as suas provas. Então, ele dá um exemplo, como a criança, como o idoso, né, que já está com as faculdades, né, mentais mais frágeis. Então, como eles não podem sair para a rua a hora que eles desejam, esses espíritos que ainda estão, né, envolvidos nas paixões inferiores, eles também não têm condições de fazer a escolha, né, de programar as suas provas. É como ele vai mais adiante. Ele diz o seguinte, quando eu falo ele, estou falando do nosso irmão Miramês aqui. Tudo é uma questão, ele diz, de maturidade espiritual. Ele diz também que tudo é muito relativo. Não há como você falar, é assim, é assado, é 8 ou 80. Não tem, porque cada espírito é uma história. Cada espírito está no nível de consciência, né? No nível de aprendizado. Então, a única coisa que nós podemos abstrair, né? Pelo menos agora no início dessa questão, é o seguinte: a nossa responsabilidade, né? Após a escolha das nossas provas, não são todos os espíritos que podem fazer essa escolha, como nós já vimos, né? Foi citado aí anteriormente. E nós nunca estamos desamparados, porque mesmo quando a gente faz uma escolha, né? Com a anuência dos nossos benfeitores, com a permissão do nosso Pai, Criador, nós temos a oportunidade, se der errado, né, essa escolha, se nós falirmos, de refazer a tarefa. Então, aí está, mais uma vez, a misericórdia de Deus, né, nos dando a oportunidade do recomeço. Mas ele insiste aqui, a responsabilidade é nossa. O geralzão das provas, né, as vigas mestras, nós podemos escolher, mas temos que ter também a responsabilidade no tocante às consequências dos nossos atos cometidos durante a nossa reencarnação. Na questão 259, Kardec pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida
foram previstas e escolhidas por nós? Todas, não é a palavra, dizem os espíritos, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar, e que são resultado da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se somos um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairá. Pode ser também que não caias, se fores bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como comumente se diz. Então, mais uma vez, a espiritualidade é incisiva em dizer, né? O geral das provas, nós escolhemos o gênero delas, mas os detalhes, aquelas situações que vão nos apresentar, né, para que a gente possa provar a nós mesmos que nós já estamos aptos, né, para passar por elas. Então, isso a maneira como nós vamos agir em determinadas situações não é prevista. Porque quando nós estamos na erraticidade, a visão nossa é muito diferente da visão enquanto encarnados. E é exatamente por isso que os mentores, né, os nossos benfeitores espirituais, nos aconselham, se nós já tivermos condições de fazer essa escolha das provas, nos aconselham a ir com calma. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, né, nós retornamos à nossa verdadeira pátria e a ilusão da matéria ela vai se desfazendo. Então, é como se nós tivéssemos uma visão, a nossa visão ela passa a ser muito maior do que essa visão estreita, do que essa visão limitada que nós temos enquanto estamos encarnados. Então, a gente quer a todo custo, né, atravessar logo, provar para nós mesmos que a gente consegue, que a gente está melhor e que a gente pode dar conta do recado. E com isso, nós fazemos as escolhas. Só que, né, muitas vezes nós, no afã, né, de passarmos pelo cadinho das provas e vislumbrarmos, né, a liberdade, né, a felicidade que a gente dificilmente encontra aqui, né? Então, a gente faz certas escolhas um pouquinho difíceis aí. Bom, Miramês, ele também vai fazer um comentário sobre essas particularidades das provas, né, que está contida aí no capítulo, na questão 259. Ele diz assim: quando escolhemos no mundo espiritual certos tipos de prova, escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos
desde que nos sirva de lições valiosas. Então, fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. E é aí que entra a sabedoria que a gente já conquistou, a nossa inteligência, a nossa maturidade espiritual, para, nesses momentos, né, decisivos da prova, a gente fazer, tomar o caminho certo, resolver aquelas questões sem a gente perder o equilíbrio. Falando é fácil, né? Falando é muito fácil, mas a maioria de nós ainda, mesmo tendo feito a escolha das provas que passaríamos aqui no corpo físico, quando chegam os momentos desafiadores, a gente ainda treme na base. De uma forma ou de outra, a gente ainda treme na base. Então, tudo isso vai servindo para a gente de lição, né? Vai nos fortalecendo, vai nos amadurecendo espiritualmente. O gênero de provas é escolhido, mas o mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem. Ou, então, seremos envolvidos por eles. E quando nós somos envolvidos por esses reveses, né, pode ser que a gente sucumba a eles. Em tudo, sobressai a nossa parte para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decorrer dessa vida. Para todas as escolhas e em meio a todos os entraves da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. O tempo todo, nosso irmão, ele fala, né, dessa oportunidade bendita, e nós já sabemos, a gente já traz esse conhecimento, essa consciência latente em nós, que a oportunidade é agora, né? E que nunca nós estamos desamparados. O tempo todo, na leitura, o irmão Miramês fala, nunca nós estamos desamparados. As provas, por mais difíceis que sejam, sempre Deus coloca em nosso caminho mãos benfeitoras para nos auxiliar, de uma forma ou de outra. E todos nós somos testemunhas dessa misericórdia divina, porque cada um de nós, em determinado momento da nossa existência física, até hoje, já passamos por percalços e que muitas vezes nós questionamos se conseguiríamos atravessar esses desafios. E sempre, sempre temos mãos amigas que nos auxiliam. Os nossos amigos, aqueles que nos ajudam, que nos apoiam de uma forma ou de outra, materialmente, moralmente, espiritualmente, nos dando a escuta, né, caridosa, nos estendendo a mão, nos dando um abraço, uma palavra amiga, né? E tudo isso faz com que a gente fortaleça a nossa fé, né? E a gente levanta e com esperança a gente continua a nossa caminhada, porque no íntimo de cada um de nós, nós temos a certeza de que é o caminho, né? E que algo, e que
um mundo de paz, né? A paz de consciência nos aguarda se nós soubermos atravessar esses desertos da vida que vira, né, de ciclos em ciclos se apresentam à nossa frente. Ele continua, tem uma parte aqui que eu grifei, que eu acho bem interessante, que ele fala assim: a reencarnação não deixa de ser uma aventura, pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar. E temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta pelos infortúnios que criamos no passado. E que esse é mesmo um processo de libertação espiritual. No entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos. Ninguém fica órfão da assistência dos benfeitores de verdade. E como essa afirmação do Miramês, né, como essa certeza nos dá a força para a gente continuar na nossa jornada, enfrentando os desafios, né, que servirão de degraus para a nossa ascensão evolutiva. A ordem é avançar, vigiando e orando em todos os momentos. O homem vive hoje ignorando o amanhã, mas tendo fé diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade. Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando a alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração do Cristo. Continuando. A questão 260, Kardec pergunta: como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Então, é muito clara, né, a pergunta do Kardec, e mais clara ainda a resposta da espiritualidade. Como, né? Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de uma vida? Ora, se ele, né, vem lutando contra esse instinto, né, do roubar, do furtar, então ele não pode ser inserido no meio em que ele não vai ser testado nessa prova que ele escolheu, que é conseguir, né, superar esse mau hábito. Então, a resposta é muito clara. Mas Kardec, ele insiste na mesma questão, só que fazendo uma pergunta de forma diferente. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? A resposta: precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que, em breve, o mesmo ocorra sobre a Terra. Né? Então, se nós queremos um mundo de paz, um mundo onde prevaleça o amor, a caridade, onde cada um tenha consciência de que aquilo que fizer, né, para o outro reflete em si mesmo, que o outro é uma extensão de si, então não há mais necessidade, né, desses desafios todos e dessa convivência tão heterogênea, né? Continuando. 261. Mas antes disso, eu quero ver, deixa eu dar uma olhada aqui.
que Miramês fala a respeito da 260, da questão 260. Ele diz assim: há espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações, liberdade maior somente aos espíritos superiores. O espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas, né? É a analogia de sentimentos aqui. A gente atrai aquilo que a gente é. Se nós temos ainda mazelas, com certeza nós nos envolveremos, né, com pessoas também que ainda estão na luta para se desvencilhar dessas mesmas mazelas. À medida que a gente vai progredindo, moral e espiritualmente, as nossas companhias, né, tanto fisicamente como espiritualmente, serão outras. É como ele fala aqui, nós atraímos o que somos. Isso, o Miramês diz, e nós podemos observar, né, que isso acontece com as pessoas, na sociedade em que vivemos, e acontece também nos mundos. Nós não estamos atravessando agora, né, esse período bastante complexo, mas que é a passagem do planeta Terra para o mundo, do mundo de provas e expiações para a regeneração. Então, toda a criação, ela passa por esses processos evolutivos. E o nosso irmão constata, né? Aliás, diz aquilo que nós constatamos. Nada, absolutamente nada dá um salto no progresso. Tudo acontece naturalmente e de forma que as lições, as oportunidades possam ser muito bem aproveitadas. Por isso, a espiritualidade chama todo o tempo nossa atenção. O momento é o agora o momento de você ser melhor, é agora o momento de você se conhecer, agora o momento de você, né, fazer o bem, é agora o momento de você ser melhor, não melhor do que o outro, mas melhor do que você foi, né? Até ontem, por exemplo. Então, é a nossa responsabilidade também. O que mais que ele diz aqui? Cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar. Locais esses que irão servir como escola, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. Espíritas, manda um recado para nós aqui. Aproveitai as oportunidades de renovação do vosso interior e trabalhai com afinco no bem, fazendo da caridade a bandeira de luz que vos poderá guiar para a verdadeira fraternidade. A lei dos iguais é absoluta. Buscamos sempre estar ao lado daqueles que pensam da mesma forma que nós. As ações pedem respostas e elas são do mesmo naipe, induzidas pela lei de justiça. O não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos é o melhor roteiro para quem quer tranquilizar a consciência. Então, tá aí. Mais uma oportunidade nossa de aprendizado com esse irmão aí, Miramês. Questão 261. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações,
deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? Certamente que não. Pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isentam de muitas provas, mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme o seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Eu acho meio claro isso, porque se nós lutamos tanto, né, para dar conta de um vício moral ou espiritual que a gente possui, a gente tem que lutar muito, que dirá se a gente tivesse que enfrentar todos eles ainda, né, e de uma pancada só, numa experiência só. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa, pouco a pouco, livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho. Se não escuta o conselho dos bons espíritos, é o que podemos chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou esta existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? A resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. É o que os pais fazem com os filhos, né? Dá uma certa liberdade, mas se o filho não sabe usufruir, né, com inteligência dessa liberdade, então essa liberdade é tolhida. É a mesma coisa que acontece conosco, lembrando que, ao contrário de nós, Deus sabe esperar, né? Então, ele não se apressa. Para ele, o que interessa, digamos assim, vulgarmente falando, é o nosso encontro com ele, o nosso despertar de consciência, né? É a nossa melhora. É isso que a gente busca também. 263. O espírito faz sua escolha imediatamente depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das provas, na eternidade das penas, e como já se disse, é um castigo. Vou ler rapidinho aqui o comentário do Miramês a respeito desse espaço entre as provas, né? A pergunta é se quando o espírito desencarna, logo em seguida, ele já pode fazer a sua escolha, né, para retornar. O espírito não tem condições de escolher logo após a desencarnação, é o que diz Miramês. Quando deverá ocorrer sua próxima vida na Terra? Principalmente se ele está envolvido pelas paixões terrenas. Ele ainda está iludido, ele ainda não tem a consciência clara, muitas vezes, do que está se passando com ele, né? Quantos acreditam
ainda estar no corpo físico. É necessário que tenha um tempo. Pode acontecer a um espírito mais consciente de seus deveres reencarnar logo, mas ainda assim é raro não haver intervalo entre as duas vidas. Não podemos precisar ao certo a duração desses intervalos. Tudo, tornamos a dizer, é relativo. Os espíritos inferiores acreditam na eternidade das penas. Então, a mente foi trabalhada por muitos anos, né? Até mesmo pela cultura religiosa das penas eternas. E nós, espíritas, a gente já tem uma outra visão a respeito disso, né? Então, ele fala assim, há espíritos que demoram séculos para voltar à carne, e outros pouco tempo. Depende das necessidades de cada um e da vontade de Deus. O objetivo da vida é despertar os valores do espírito, é dar-lhes condições para que ele cuide de si mesmo sob as bênçãos do Criador. Não há violência pelas forças superiores, há exposição pelos comandos maiores. No fundo de todas as escolhas aparece a própria individualidade, pois, quando essa escolha não é feita pela razão, ela ocorre de acordo com as necessidades de progredir. Então, Miramês diz assim, as leis são as mesmas, tanto no mundo espiritual quanto na Terra. Certas mudanças se referem ao estado em que se encontra a alma. Quantas pessoas nascem e logo após o nascimento desencarnam? Quantos aqui permanecem por pouco tempo e muitos outros alcançam idades avançadas? Assim também o espírito. No mundo espiritual, uns permanecem nele por pouco tempo, outros mais ou menos tempo, e outros por muitos séculos. Questão 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza das suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. É realmente como uma prova, né? Uma prova na escola, que você quer saber até que ponto você está preparado para superar aquela dificuldade, para você fazer aquela prova, né? Mas essas escolhas das provas, que se refere aqui o capítulo, desculpem, a questão 264, todas elas, na verdade, são para que a gente consiga pacificar a nossa consciência. Então, cada uma delas vai ser escolhida conforme aquilo que mais nos incomoda, né? 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que os escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. Então, ele quer dizer aqui o seguinte, existem espíritos que escolhem determinadas provas para que eles possam usufruir do que elas lhe proporcionam, né?
de forma que ele possa se entregar aos seus gostos, né, meio duvidosos? Resposta: há sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde, compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de uma outra forma. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Então, muitas vezes, né, a gente fala essa bobagem aí. Na outra encarnação, eu vou escolher uma prova mais fácil. É como a espiritualidade está dizendo aqui. A gente fala isso, muitas vezes na brincadeira, por ignorância, porque, na realidade, como nós falamos no início, quando encarnados, a influência da matéria é muito grande. Então, a gente tem essa ilusão de que quanto mais fácil, mais tranquila, mais amena for a vida, com poucos reveses e desafios, melhor para nós. Só que quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão é outra, porque aí a gente vai ver realmente como nós somos e o que é aquilo que nós realmente necessitamos para ter a paz de consciência. E aí a gente não vai querer ficar parado e como diz o outro, na sombra e água fresca. A gente vai querer ir para a luta. A gente vai querer a oportunidade de atravessar aquela dificuldade que vai nos trazer a paz que a gente tanto quer, que vai nos trazer benefícios espiritualmente e moralmente falando. Então, a visão de encarnado é uma, a visão no mundo espiritual é outra. Na vida espiritual, contudo, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável, que entrevê e então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Quando a gente está fora da carne, do corpo de carne, é isso. Tudo isso, todos os desafios, né, por mais longevo que seja a nossa vida, ela é muito rápida. Então, aí sim a gente tem a real, né, dimensão da vida e de nós mesmos. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe frequentemente o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Então, esse exemplo aqui é perfeito para explicar, né, essa questão da não escolha da prova tranquila, né, para nós durante uma reencarnação. Dá o exemplo também do militar, né, que ele sofre por uma missão perigosa, mas que vai trazer para ele um progresso. Assim como fala também a respeito das pessoas, né, que fazem provas nos concursos. É difícil, mas ele está vendo lá na frente, ele não está vendo a dificuldade aqui. A dificuldade para ele é só um degrau para ele atingir o objetivo lá na frente. Assim somos nós quando estamos na erraticidade.
267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, depende da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de forma diferente, e é nesse estado que ele faz sua escolha. Mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, é muito nítida essa diferença da visão enquanto espírito desencarnado, né, e enquanto encarnado. 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoar. Então, nem sempre, até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? A resposta é sim, mas não como a gente entende, né? É de uma outra forma. Ao invés de ser uma provação, uma expiação, ao invés de ser uma situação penosa, né? É uma situação que ele vê como um aperfeiçoamento. Então, ele já não foca mais em si apenas. Ele também, ele pelo estado de consciência dele, pelas virtudes que ele já conquistou, ele vai olhar também para aqueles que ficaram, né, atrás, e vai ajudar também no aperfeiçoamento desses espíritos. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. É aquela questão, de novo, é com relação à visão que a gente tem. A gente pode escolher provas que sejam além das nossas forças e podemos falhar. A gente pode escolher provas que nos deixam tranquilos, né, sem muitas vicissitudes na nossa existência, mas também a gente não progride, não sai, fica naquilo ali. E também, e aí, quando a gente escolhe essa segunda, né, opção, que é uma escolha ociosa, quando retornamos para a pátria espiritual, a gente percebe o quanto aquela reencarnação ficou perdida, o quanto de tempo a gente ficou parado, sem progredir, né? E aí a gente aí sim, acredito, deve bater muito o desespero, e a gente quer voltar de alguma forma, e de preferência o mais rápido possível, para poder, então, iniciar de uma forma mais madura, né, esse período de aprendizado na Terra. 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra?
Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Ora, nós, enquanto espíritas, acreditamos na pluralidade das existências, né? Na imortalidade da alma. Então, antes de estarmos aqui, nós já tivemos outras experiências. Nós já tivemos conquistas morais e espirituais, assim como tivemos as nossas falhas. E o mesmo acontece em relação à profissão. Quanto de conhecimento a gente já não adquiriu em outras existências, né? Então, os talentos, é a questão dos talentos. Nós temos vários talentos e eles vão desabrochando. Claro que muitas vezes a gente tem mais afinidade com uma área do que com outra, mas não é nada de absurdo você escolher, né, uma determinada profissão e no meio do caminho você mudar de ideia e você querer fazer uma outra escolha. 271. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Essa questão é muito bem explicada aqui, comentada pelo Mirabis. Vou já partir para o comentário dele. Entre os canibais não nascem espíritos elevados, cuja superioridade ultrapassa o entendimento daquele grupo. Para que um espírito puro reencarnaria junto a espíritos primitivos? Os espíritos missionários, eles só renascem em um meio onde as lições de que eles são portadores possam ser de proveito. Quer dizer, como que um espírito, né, avançado vai nascer entre, né, um grupo de canibais se toda aquela gama de conhecimento que ele tem não vai servir de nada pelas condições daquele grupo? Continuando. Sobre isso, Jesus já falava aos seus discípulos: não deis pérolas aos porcos, nem lanceis coisas santas aos cães. É justo que no meio dos canibais nasça espírito que tenha mais um pouco de entendimento que eles. E esses espíritos vão aí para guiá-los, como igualmente reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que esses já granjearam na vida. É a heterogeneidade, né, de espíritos. Uns são mais avançados, outros são mais evoluídos, nós temos os medianos, e dentre os inferiores ainda existem aqueles que estão mais ainda inferiores. E aí estabelece-se essa corrente. Aquele que já tem um pouco mais de entendimento vai ajudar aquele que não tem, desde que esse que não tenha, né, pelo menos tenha uma certa condição de entendimento. Por exemplo, a vida do Cristo, né, quando ele veio para cá, nossa, ele falava, como a gente vê pelos evangelhos, ele falava por parábolas. Ele precisava falar por parábolas, porque a humanidade da época, né, nós, né, fizemos parte também, nós não tínhamos o entendimento das coisas espirituais. É como você passar uma equação matemática para uma criança que está aprendendo a ler. Ela não vai entender nada. Então, não vai servir de nada para o aperfeiçoamento dela, pelo menos naquele momento, até que ela chegue ao ponto que possa ter a compreensão necessária
daquilo que está sendo transmitido a ela. Então, é assim que funciona essa questão de reencarnar entre os canibais e os espíritos avançados. Se Deus se encontra em toda parte, está entre os canibais. As sociedades inferiores da Terra, nas condições em que elas se encontram, irão desaparecendo com a ajuda do tempo. Estamos passando por um transe, algo doloroso para todas as posições que se ocupam. É o ciclo evolutivo do planeta que está encerrando, e em todos os fechamentos de ciclo, os problemas se avolumam. Guerras e rumores de guerras, pestes, terremotos e aflições sem conta. Mas tudo é passageiro. É a tempestade anunciando a bonança. Jesus veio nos trazer o conhecimento da verdade. E para isso entregou a própria vida, para que nós tenhamos condições de suportar com coragem o que haverá de acontecer. O chamado está sendo feito em toda parte para todas as criaturas. O desejo dos céus é que todos sejam escolhidos. Muitos vão herdar a terra, que passará a ser um mundo de regeneração, onde ninguém mais errará. Todos estarão apenas consertando aquilo que foi feito em desacerto. E os canibais, os espíritos endurecidos, serão levados para outros mundos, compatíveis com o seu adiantamento. Essa é a lei, essa é a justiça de Deus. E agora, o item 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim. Aos que se desencaminham querendo subir muito mais alto. É possível. Agora, se vai dar conta, né, de viver naquele mundo tão diferente daquela que ele, né, vendo que ele compreende, já é outra questão. Mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque tens costumes e instintos que não se afinam com os vossos. 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para com os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos. Então, é uma missão. Então, tudo vai depender do objetivo, né? E como Miramês falou lá no comecinho, uma das questões, tudo está sob o olhar, né, bondoso, amoroso de Deus, e tudo é permitido por Ele, desde que seja para o nosso progresso, para o nosso aperfeiçoamento. Então, Deus não tem pressa. Somos nós que temos, né, quando despertamos a nossa consciência, a necessidade de rebuscar, como diz aquela letra da música lá da nossa casa, o tempo perdido, né? E assim pacificar a nossa consciência e o quanto mais rápido vivermos de acordo com o Evangelho do Cristo Jesus. E é isso, pessoal, o estudo né, que nos coube para a noite de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, eu não sei nem se o tempo ainda...
Obrigado, Cris. Eu vou parar a gravação aqui. Alguém quiser fazer alguma pergunta para a Cris ou quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade.